conhecido, muito pregado, muito ouvido. E o tema desta campanha é propício para isso, porque o pastor me deu uma temática: derrubando as muralhas. E Deus vai te dar aqui algumas chaves dessa noite para você derrubar muros da sua vida. Muros que muitas vezes crescem em uma velocidade na qual você não entende, muitas vezes nem percebe. E quando você menos assusta, está lá um baita de um muro, e que bloqueia você, e que se torna obstáculo para você vivenciar aquilo que Deus tem na sua vida. O texto que lemos conta a história de José. José é filho de Jacó. Jacó é um patriarca. A Bíblia diz que Jacó, ele tem sonhos de Deus. A Bíblia diz que agora esse José também é um sonhador. A Bíblia diz que ele sonha com o sol, ele sonha com a lua e ele sonha com 11 estrelas. Perceba que Deus não revela a ele todas as estrelas que está no céu, mas Deus revela a ele por meio dos sonhos 11 estrelas. Era Deus dizendo: José, o seu pai vai se dobrar diante de você, porque você vai ser maior do que o seu pai. José, a sua mãe, que é a lua, vai ter que se dobrar diante de você, porque a Nubquiassé, você será maior do que a sua mãe. E as 11 estrelas, Senhor, as 11 estrelas são os seus 11 irmãos, que tipifica e que representa as 11 tribos de Israel. Todos eles terão que se dobrar diante de você. Nubquiafolha. E a Bíblia discorre na narrativa, dizendo que esse José, tendo apenas 17 anos, na sua inocência, vai contar os sonhos ao seu pai, mas vai contar também a sua mãe, vai contar aos seus irmãos. E a Bíblia diz que os irmãos agora começam a olhar a José de forma diferente. Perceba que não é gente de fora, não é gente estranha, são os próprios irmãos de José que agora vão levantar um muro contra a vida de José. E para piorar, a Bíblia diz que Jacó amava muito José, porque ele era filho da velhice. Oh glória! Perceba que toda pessoa, quando já avançou a idade e tem o privilégio de ter um filho ou uma filha, parece que ele tem um cuidado maior com esse filho, parece que ele tem um cuidado maior com esta filha, porque ele entende que é o último filho ou a última filha que ele ou ela pode ter. E Jacó tinha esse cuidado, Jacó tinha esse amor, oh glória! E a Bíblia diz que então ele faz uma túnica talá e dá a José. A Bíblia diz que José veste essa túnica, e duas coisas vão apresentar como um muro na vida de José. A primeira, quando ele recebe a túnica, a Bíblia diz que os seus irmãos passam a invejá-lo. Oh meu Deus! A segunda coisa, a Bíblia revela dizendo que os irmãos passam a odiá-lo. São dois sentimentos que muitas vezes você está cercado por eles. São dois sentimentos que muitas vezes você está com pessoas à sua volta e não tem ideia, porque muitas vezes essas pessoas estão no quadro de amigos da sua vida. Talvez muitas vezes essas pessoas estão no quadro onde você abre o coração para contar os teus sonhos, mas você não tem ideia que elas têm inveja de você. Oh glória! Você não tem ideia que elas têm ódio de você, até coloca um sorriso no rosto, porque o que tem de artista, oh meu Deus, eu vou falar, elebidacante o que ameaça, coloca um sorriso no rosto, mas por dentro, se pudesse te engolir, te engoliria.
engoliria. Se pudesse te mastigar vivo, te mastigaria vivo. Os irmãos de José passam a invejá-lo, passam a odiarem. Oh, aleluia! E são dois muros que crescem ao ponto deles não conseguirem mais olhar pacificamente para José. Eles já começam a olhar com outro tipo de olhar. Perceba que quando você está por baixo, as pessoas te olham de um jeito, eu vou falar. Mas quando Deus te eleva, as pessoas passam a te olhar de outra maneira. E inveja não são pessoas que querem chegar aonde você está. São pessoas que querem o que é seu. Meu Deus. São pessoas que querem o marido que é seu, a casa que é sua, o carro que é seu, a unção que Deus te deu, o ministério que Deus te deu. E José precisa aprender a conviver com isso. E os irmãos ainda deixaram outro muro crescer, ódio. Tem gente que resolveu odiar você sem você fazer nada. Porque passaram a odiar José e ele não tinha feito nada. Ele só contou o sonho. Então Deus está te ensinando nessa noite, para que muros não cresçam. Não conte seus sonhos para qualquer pessoa. Não conte os teus projetos para qualquer pessoa. Não conte as suas idealizações para qualquer pessoa. Tem gente que você conta e no semblante ele já revela. Você fala, vou comprar uma casa. No semblante ele já fica irado, porque ele não está feliz com a sua conquista. Tem gente que você fala, vou comprar um carro, é parcelado, mas Deus me deu condição de pagar todo mês, vou comprar. O semblante revela. Porque quem Deus colocou para andar e caminhar com você, não vai se entristecer com as suas vitórias, não vão se abater com as suas vitórias, eles vão se alegrar. Eles vão dizer, olha, vai mesmo, vai para cima, porque Deus ainda tem mais para fazer na sua vida. Mas todo invejoso é aquele que passou a te odiar, e que você não sabe, que é o maior problema nosso. E numa parte é bom você não saber, porque tem gente que não sabe lidar com isso. Tem gente que, se souber que alguém odeia ele quer lá resolver. E tem hora que Deus não permite você saber, porque Deus está trabalhando você para que muros caiam. A Bíblia diz que então o sonho está contado. Eles precisam parar José. Então levanta outro muro. Qual muro? Precisamos parar a vida de José. Olha para esse irmão, me ajuda a pregar e diga para ele assim: tem gente que vai tentar te parar a qualquer custo. Olha aí. Tem gente que vai arrumar calúnia, vai arrumar difamação. Olha aí, Jesus. Tem gente que vai arrumar coisa que nem existe para tentar manchar você. Só que o céu te conhece, o céu sabe da sua história, oh glória. A Bíblia diz que eles conspiram. E José vai levar as notícias ao seu pai. E quando ele vai de encontro aos irmãos, há uma conspiração pronta. Porque quem tenta contra a sua vida não é do dia para a noite, ele projeta. Meu Deus. Você não deu glória, eu vou repetir. Quem projeta contra a tua vida ou intenta, ele projeta. Ele não vai fazer isso do dia para a noite. Ninguém passa a te odiar do dia para a noite. Ele projeta. Ele entra na sua vida, e aí não é o diabo que permite,
Não é os demônios, é você. Tem gente que não tem estrutura para andar com você, mas você abriu a porta. E desde o momento que você abriu a porta para ele entrar na sua vida, tem gente que ele começa a estudar você. Ele começa a estudar o seu temperamento. Ele começa a ver se você tem paciência para algumas coisas. E aí perceba que toda pessoa que anda ao lado de alguém, quando ele levanta o calcanhar para atrair, as pessoas ficam com a mente confusa, pastor. Elas dizem assim, mas por quê? Andava só junto. Eles se davam tão bem.